Economizar é essencial em momentos de crise. Estima-se que 25% dos gastos mensais de uma família são desnecessários. Veja as dicas de como eliminar os excessos do orçamento. Carol, quem tem essas dicas é o economista PhD em Educação Financeira e presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos. Boa tarde, Reinaldo. Muito obrigada pela sua entrevista à TV Câmara São Paulo. Para começar a nossa conversa, como é que a gente descobre que está gastando dinheiro à toa? Boa tarde a todos. Sem dúvida alguma, gastar dinheiro à toa no momento de pandemia é quase suicídio financeiro, né? Então a gente tem que ter muito cuidado e começarmos a olhar o que é de verdade prioridade. Porque quando estamos numa crise financeira, as prioridades também mudam, né? Até então, eu tinha prioridades até de pagar aquele bem que estava em garantia. Mas na pandemia, como calamidade pública, esse bem agora pode ser até prorrogado o prazo dele e essas prestações sair das costas agora das pessoas, das famílias. Então, as prioridades que a gente sempre coloca e como providencial, que a gente não tem como evitar, é a alimentação, logicamente, balanceada pela pirâmide lá embaixo, né, da alimentação, não deixar isso ser aquilo que é o supérfluo, aquilo que realmente custa mais caro. Também temos a educação básica, quem tem filhos, ou até você, eu, que precisamos melhorar, estudar e buscar por mais conhecimento, um momento propício, temos que investir nisso. E ainda a saúde, né? A saúde que efetivamente nós precisamos ter para que a gente possa suplantar esse momento tão necessário e tão providencial que agora nessa pandemia. Agora, tudo isso passa por um orçamento financeiro de cada um. Nós temos pessoas que podem estar nessa situação super endividado, equilibrado ou investidor. Vai depender de cada situação as atitudes, mais ou menos, aquelas que são operação de guerra, né, André? Tem que entrar entrando forte, né? E aquelas que podem esperar um pouco mais, que eu posso ter um pouquinho mais de paciência. E as contas essenciais da casa, as contas fixas, é possível economizar nessas pequenas contas? Aliás, pequenas não, né? São contas que não tem como a gente adiar. Olha, quando olhamos para dentro de um lar, né, uma casa, a gente tem que olhar para todos os custos imaginários. Hoje, o brasileiro tem um excesso, as famílias brasileiras têm um excesso de gastos em energia, em água, gás, alimentação de forma geral, vestuário. Então, a gente precisa fazer aí algumas escolhas, né? Existe um excesso aproximado, já computado, de 30% até 50% de excesso. Vai falar, nossa, mas tudo isso? Se você comprar melhor, com mais organização, com mais critério, priorizando exatamente o que é mais importante, tirando o menos importante da frente, a economia aparece de 30% até 50%. Os orçamentos das famílias brasileiras estavam até antes da pandemia inchados, né? Eu diria que tínhamos muito desperdício. Agora nós estamos com um pouco mais de consciência, porque está doendo para nós, porque recebemos menos, os trabalhos ficaram mais escassos, temos uma recessão chegando, muito mais de 700 mil empresas fechadas. Isso tudo faz com que a minha empresa família, como assim empresa? A sua empresa família, ela precisa realmente ser estruturada de uma forma diferente. Não seremos iguais ao antes da pandemia. Seremos famílias muito diferentes e com outras prioridades. Acima de tudo, a prioridade de ter reservas financeiras, dinheiro, caixa. Se eu continuar gastando do mesmo jeito como eu gastava antes da pandemia, é muito provável que essa minha reserva financeira é como uma caixa d'água. Ela precisaria estar cheia, mas se ela não está cheia, eu preciso começar a enchê-la, porque se eu tiver mais dinheiro, eu tenho mais força para passar momentos como esse da crise da pandemia. E, Reinaldo, que tipo de comportamentos podem ser ruins para o nosso orçamento? Por exemplo, o uso do cartão de crédito? Bom, existe uma forma muito fácil, né? Eu vou pegar um celular aqui para ficar mais fácil para explicar aqui. Tudo está no clique, né? Está aqui dentro, né? Hoje você não precisa sair da sua casa para você fazer uma compra, nem em supermercado, em qualquer lugar. Se
Você vem aqui e compra num clique. Então, a emoção, né? Eu diria, a compra compulsiva ficou mais fácil ainda do que você. Antes a gente falava assim, ó, evite de ir no shopping com o seu cartão de crédito, vá só com o dinheiro que você vai gastar. Agora você vai falar o quê? Evite o quê? Se você está com o celular 24 horas por dia, todos os seus. Todo mundo querendo vender para você, então você precisa, como você se comporta, você precisa ter na sua família, e cada um membro da família precisa ter sonhos, propósitos, desejos, e aí montar o orçamento financeiro colocando esses propósitos em primeiro lugar, antes das despesas, antes daquilo que eu não devia comprar. Como é que eu evito isso? Eu preciso disso, eu necessito disso, isso tenho dinheiro para comprar à vista. Se eu tiver que parcelar, eu tenho condições de pagar essa prestação nos próximos meses. Tudo isso precisa vir à tona, precisa vir de uma reunião familiar e começar a entender quais são os sonhos de cada membro da família. Com isso, sim, nós conseguimos estruturar um orçamento que priorize esses sonhos, projetos de vida e os nossos custos básicos sejam de verdade adequados a uma realidade. Chamamos isso de um novo padrão de vida. Eu conversei com o economista Reinaldo Domingos. Muito obrigada pela sua entrevista ao Jornal da Câmara e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, André, e a todos vocês. Uma grande tarde e que todos tenham um excelente dia.